A Prefeitura de Ribeirão voltou atrás e fez um novo decreto sobre a participação da população nas audiências públicas. O município tinha proibido as manifestações orais durante as reuniões. A Associação Comercial e Industrial da cidade pediu a revogação dessa medida. No dia 14 de dezembro do ano passado, a Prefeitura revogou o artigo 6º do Decreto 79, de 31 de março de 2022, que disciplina a realização de audiências públicas no Poder Executivo Municipal. O texto dizia que qualquer cidadão poderá, no tempo máximo de 3 minutos, tecer manifestações orais sobre o tema, assunto ou projeto apresentado. E isso foi proibido pela administração. Indignada, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão pediu a revogação do decreto e, na última sexta-feira, o município voltou atrás. A CIRP viu como um grande retrocesso a democracia aí, porque a audiência pública ela serve justamente para ouvir o cidadão, para expor assuntos, ouvir opiniões, discutir com a população, né? São assuntos de interesse público. E então, uma vez que é vedada aí a participação do cidadão via oral ali na audiência pública, você passa a não ter esse diálogo com o povo. Então, perde a função, perde a razão de ser uma audiência pública. Então, a gente viu como um ato aí atentatório à democracia. A audiência pública é um dos instrumentos de participação popular no Estado Democrático de Direito e está previsto na lei orgânica do município. As reuniões são realizadas contando com a presença de todos e quando a liberdade de expressão é cortada, enfraquece a democracia. Isso representa uma tendência de autoritarismo bastante grave. Você verifica que no artigo 1º da Constituição Federal diz que todo poder emana do povo, mas esse poder ele é exercido através dos seus representantes eleitos. Mas na hora de exercer esse poder, ele precisa ouvir o povo também, ele precisa ouvir os cidadãos. E quando ele cala esse cidadão, ele acaba deslegitimando o próprio mandato. Após polêmica, o novo decreto, publicado no último dia 6 de janeiro, diz que qualquer pessoa que comparecer à audiência pública presencial poderá manifestar-se oralmente ou por escrito sobre o tema, assunto ou projeto apresentado, isso mediante inscrição prévia. Com essa medida, as reuniões voltam a ter a função de antes. A gente tem voz, a gente não gostaria que uma situação que passasse batido aí pela administração ou pelas demais entidades, impedisse esse diálogo e essa troca entre a população e o Poder Executivo. Então, é um sinal para a cidade que estamos atentos, nós fazemos esse papel social de acompanhamento dos poderes aqui em Ribeirão, e isso proporciona aí uma garantia para o cidadão de que a situação ela não vai passar em branco, a gente ao menos cobrar quando houver a necessidade e ajudar aí a administração sempre a resolver os problemas da cidade. A ideia é trabalhar conjuntamente. Do ponto de vista administrativo, quando a manifestação popular é barrada, o economista faz uma comparação com o direito do voto nas eleições municipais. Pega mal, porque de repente eu pego o voto, então eu prometo que vou fazer bastante coisa e tudo mais. A hora que eu me elejo com esse voto, eu vou e tiro o direito do eleitor que votou em mim de se manifestar. Então, o que eu estou fazendo em termos concretos? Eu estou traindo aquele que confiou em mim. Então, esse é um ponto que tem que ser muito bem pensado antes de qualquer proposta de controle de mídia, de controle do direito de expressão, de controle de voz, porque quem votou, confiou e de repente vê uma coisa dessa, então isso vai ser lembrado na próxima eleição. É uma coisa complicada, mas a memória existe. Então, é preciso tomar muito cuidado com medidas desse tipo. Agora, os gestores públicos, eles não estão mais fazendo aquilo que lhe dá vontade, né? Tendo em vista essa fiscalização atuante da sociedade civil, graças a Deus, esse decreto foi revogado, autorizando a participação popular. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que o novo decreto foi publicado para tornar o conteúdo mais didático, a fim de consolidar os pontos que tratam da participação da sociedade, bem como consolidar os regramentos para as audiências públicas.
ressaltou que a administração municipal reforça a necessidade e a importância das reuniões para a gestão democrática da cidade, que é parte integrante da rede de direitos previstos constitucionalmente. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo o Dr. Vinícius Bugalho, advogado. Doutor, a Prefeitura voltou atrás, manteve então as manifestações populares durante essas audiências públicas. É preciso guardar esse fato para que nunca mais se repita, nunca mais aconteça. Ótima tarde ao senhor, bem-vindo. Boa tarde, André Costa, e a todos que assistem ao Jornal TV Clube. Isso é um exemplo de que a sociedade está vigilante e atuante. Como disse o Dr. Álvaro Gradini, é um momento de se fiscalizar a administração e o passado de triste memória em que os atos administrativos eram jogados numa gaveta e colocados para fora do olhar da população não existe mais. E para isso está a sociedade ribeirão-pretana vigilante, quando a Câmara o quiser, também vigilante. A reação das entidades de classe como a Associação Comercial, uma reação rápida, foi fundamental para mudar toda essa história. Rápida, porque poderia nascer dali uma representação do Ministério Público por quebra da lei da improbidade administrativa, além de outras questões previstas no Decreto 201/67. No momento que a Associação Comercial e várias entidades mostraram ao Poder Executivo que esconder não compensa, ele recuou e a pressão popular se fez presente, demonstrando que realmente, para qualquer discussão, principalmente para o que vem no final de mandato do atual prefeito, a participação popular é indispensável, necessária e justa. E um fato que nos faz concluir também, doutor, que essas entidades elas podem, devem participar cada vez mais das decisões públicas das cidades. Sim. Todas as entidades, principalmente a respeitável Associação Comercial de Ribeirão Preto, que reúne líderes fantásticos, representantes mais variadas gamas da entidade civil, da sociedade civil. Isso decorre do artigo 74 da Constituição Federal, que é o princípio fiscalizatório orçamentário. Por exemplo, se a Prefeitura quiser privatizar a água de Ribeirão Preto, a sociedade deve participar com prévia discussão e, nesse ponto, o artigo 7º do novo decreto, que revogou os anteriores, ele é preciso. Vários entes da sociedade devem oralmente se manifestar. Por exemplo, se a Prefeitura quiser privatizar o serviço de iluminação pública do município e colocar nas mãos da iniciativa privada, a sociedade também deve participar e mostrar ao senhor prefeito e aos demais entes do poder público municipal que talvez aquele projeto de lei esteja errado ou certo. Por isso, a necessidade de se fazer cor ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que é de fundamental importância para o atual estágio democrático brasileiro. Eu fico me perguntando aqui, doutor, como nós poderíamos chamar uma audiência pública que não tenha participação da população? E aí, que nome dá para isso então? É um carro sem pneus, não chega a lugar nenhum, porque vai ser um jogo de Zé com Zé. Do Poder Executivo e Legislativo aprovando o que ele bem entender e à margem da discussão democrática. Democracia decorre da discussão popular, como ensinou muito tempo aqui o professor Vicente Golfeto, o professor Roberto Ribeiro. Democracia é participação, desde a Grécia Antiga. Se o cidadão não participar, nasce a tirania e daí coisas piores virão, não só no curto prazo, mas no médio e no longo. Excluir o cidadão do processo democrático é atentar gravemente contra a Constituição Federal. Se foi intencional ou não foi intencional, fato é, pegou muito mal toda essa história para a administração de Ribeirão Preto, o chefe do Executivo. Sim, o Poder Executivo passou muita vergonha. Primeiro com o decreto revogando, que é o 79/2022, depois o decreto 292 e por último esse de 5 de janeiro, que é o 002, onde ele viu que poderia sofrer graves sanções, inclusive judiciais, decorrentes da retirada do cidadão do processo legislativo. Bastava o senhor prefeito olhar o que consta na lei orgânica do município e na Constituição Federal, que certamente não teria incorrido em 2 erros para chegar ao terceiro acerto. E um erro não justifica um acerto. Vereadores, Ministério Público, as entidades de classe devem trabalhar sempre para melhorar ainda mais a participação da população nessas audiências, doutor. Fica a impressão de que nessa vez a população venceu mais uma vez, derrotando possível erro gravíssimo na exclusão. Está certo a Associação Comercial de Ribeirão Preto e demais entidades ao provocar o Executivo e colocar ele no seu devido lugar, mostrando que todo o poder emana do povo, como disse previamente o doutor Álvaro Gradini, de forma brilhante. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui, sempre ajudando
a esclarecer essa história, por mais absurda que ela seja, que é proibir a população, ou pelo menos essa talvez fosse a intenção de proibir a população de participar das audiências. Agradeço muito a presença do senhor aqui, doutor. Até mais. Obrigado. Um grande abraço.